Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o episódio de hoje é um episódio muito especial, com um tema muito mais que especial, para fechar esse ciclo de episódios que estamos falando sobre transformação, sobre recomeço, sobre escolhas positivas. E o tema de hoje é: recomeçar é possível e necessário em qualquer fase da vida. E a minha convidada de hoje é uma pessoa maravigold. Ela é, quer dizer, ainda é, vamos botar aí que quem é nunca deixa de ser, professora universitária, formada em farmácia pela UFRGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em produção de medicamentos, mestrado em síntese de fármacos anti-inflamatórios, também na UFRGS, doutorado em Química Biológica na Université Paul Sabatier de Toulouse, France. 2 livros acadêmicos em vias de se aposentar. Agora, gente, olha que lindo isso. Iniciou a escrever contos de terror, mistério e suspense, já tendo participado de 10 antologias. Está em preparação de um livro de suspense para ser lançado este ano de 2025. Parle de Bienvenue, ma chère Cris Northfleet de Albuquerque, a minha querida Cris Maravigold! Olá, pessoal! Obrigada, Elliot, pelo convite. É uma honra estar participando desses episódios, falando um pouco contigo, com o povo que vai ouvir, passar um pouco das minhas experiências, é sempre agradável. Minha queridíssima amiga, pessoa maravilhosa. Como eu já disse, a gente se esbarrou pelos caminhos da vida e desde então a gente tem laços fortes e reais. É como eu digo, nem sempre é o lugar, mas sim sempre as pessoas. Cris, seja bem-vinda aqui nesse projeto que eu tô começando. Segundo que fazemos juntos, né? Mas o primeiro que é para o Brasil e para o mundo. E para começar eu te pergunto, quem é a Cris? A mulher que está sempre se reinventando, se reconstruindo, se adaptando. Conta um pouco, se apresenta aí para quem está ouvindo a gente agora, nesse 4º episódio. Quem é você, Cris? Bom, a Cris, ela é, acho que desde a infância, uma pessoa curiosa. Uma pessoa curiosa e muito observadora das situações. Então, eu acho que uma coisa que me faz seguir, que me faz descobrir, que me faz desenvolver as coisas, é estar sempre com a cabeça aberta para novas coisas, para uma visão ampla, observando, procurando. Até hoje, eu estava vendo um vídeo aí no Instagram de uma pessoa que falando sobre a geração X, que nós somos a geração X, que a gente viu a evolução da tecnologia, ttt. Mas eu vi tudo isso, eu sou da época da televisão preto e branco, aquela coisa com botão, né? Aquela coisa bem primária, o rádio, a válvula, aquela coisa antiga. Mas eu não fiquei lá naquela época ou naquelas épocas durante o meu trajeto. Eu fui indo e me readaptando e me integrando ao que é novo, às novas tecnologias, às novas coisas. É óbvio que, às vezes, a gente, né, demora um pouco mais para entender algumas coisas, mas eu sempre tive curiosidade. Tanto que, como tu falasse, né, eu tô, e agora,
aprendendo a jogar RPG. Eu já tinha ouvido falar, eu já tinha visto as mesas presenciais de RPG, eu amei, só que eu nunca tinha tido a oportunidade de jogar. Eu estou jogando e estou adorando. É muito divertido, e como a gente fala, a gente espera os 15, né, os 15 dias para chegar à próxima partida, porque a gente quer ver a evolução da história e rir, porque a gente se diverte muito. Né? Tem umas cenas assim que ficaram na história, são épicas dos nossos jogos. E é isso que eu acho que a cabeça da gente ela tem que estar sempre aberta, ela tem que estar sempre tentando ter aquela visão do que é novo e não esquecer, obviamente, o que a gente vivenciou, mas não ficar parado no tempo. Porque eu acho que a pior coisa é a pessoa, quando vai, né, envelhecendo, pegar e parar no tempo e ficar só no saudosismo. Não, é legal, o saudosismo é ótimo, as músicas antigas, as DDD, os livros DDD, tudo isso é ótimo. Mas, se a gente tem a possibilidade de evoluir, de aprender, de buscar novas coisas, e essa época agora, eu acho que é, assim, vamos dizer assim, um, um banco de dados, de informação que a gente tem, que é incrível, né, que é imenso. E a gente pode, num ponta de um celular, ter informação direta, lógico, tem que ter uma certa, né, forma de triar a informação em si, mas a gente tem uma informação em tempo real, a gente pode fazer coisas em tempo real que antigamente não se fazia. Então, eu acho que a gente precisa gostar disso, é ir atrás disso, é ter curiosidade. E uma das coisas, respondendo a tua questão, né, a Cristina, ela é alguém que é curioso e observador. Uau! E eu sempre, enquanto o cérebro estiver funcionando, né, eu vou ter curiosidade e eu vou observar e aprender coisas novas, que eu acho que é isso que nos faz evoluir, nos faz viver melhor. Gente, tá vendo por que eu amo essa mulher? Primeiro dia que eu conheci essa mulher pessoalmente, porque a gente já se falava antes online, antes de a gente se conhecer pessoalmente. E quando a gente se conheceu, eu falei assim, gente, é pura sabedoria. A gente se conheceu online. É verdade. Né? A gente se conheceu online. É verdade, a gente se conheceu online, Cris, é verdade. A gente se conheceu online e depois a gente foi se conhecer pessoalmente. Que loucura, né? E é isso, gente. E Cris, ainda falando desse seu lado profissional, você tem toda essa bagagem de estudos, né? Você é professora da USP, né? Tá no caminho de se aposentar. Você tem uma bagagem de estudos fora do Brasil, vive la France. Você sempre teve coragem de mudar, recomeçar e principalmente desbravar. Isso sempre foi uma característica sua, independente da sua idade? Sim, desde criança, eu tinha que ser quase amarrada dentro de casa para não sair, porque eu era filha única, né? Então era aquela coisa, não tinha uma grande liberdade. Então, as minhas aventuras iniciais foram mais nos livros, né? Que eu curtia, minhas músicas, né? Mas eu sempre fui, por exemplo, uma coisa que eu passei e que as pessoas perguntam, ai, mas por quê? Mas tu não teve medo? Numa das minhas aventuras quando eu estava fazendo doutorado pelo Marrocos, eu passei por 2 tempestades de areia. Aí as pessoas falam, nossa, não, mas assim, eu estava lá, a tempestade chegou, o que eu vou fazer? Eu vou sair chorando? Não, eu vou ter que fazer alguma coisa para tentar sobreviver àquela tempestade. É uma coisa assim absurda a sensação, mas é uma aventura, né? Eu lembro quando eu voltei para o Brasil e eu contava essas histórias, essas viagens, essas loucuras que eu sempre fiz, eu fazia escalada no Pirineus, a gente fazia loucuras Salam demais. aleikum!
Salam aleikum salam. E aí eu contava para o meu pai olhava, meu pai sempre foi meio cagão, ele tinha medo de muita coisa. Aí ele olhava para minha cara, como é que tu teve coragem de fazer isso? Eu digo, mas eu estava lá, eu tinha que curtir, porque aquilo lá era o momento, era a vida se apresentando. Eu penso assim, a vida ela é curta, né? A gente pensa, ela passa num flash. De dedo. Se a gente não curtir o momento e não aproveitar aquele momento, a gente não sabe se a gente vai ter outra oportunidade. Então, eu sempre fui, por exemplo, a história do doutorado, tenho várias, acho que algumas eu já até contei para ti, mas eu tenho várias histórias que a bolsa não vinha, que eu tinha, o dinheiro quando eu fui para lá era franco, era bem diferente do real, que aqui era, eu acho que nem era real, era cruzeiro ainda, sei lá, foi no início dos anos 90, e aí as moedas eram muito loucas, e eu fiquei sem saber. Então, a minha moeda era o ticket de bandejão. Então, eu calculava o valor das coisas, porque eu não tinha relação de dinheiro. Eu calculava o valor das coisas a partir de um ticket de bandejão. Quantos tickets de bandejão eu aqui? E eu fazia essas coisas. Então, é uma questão assim, tu tá num país estrangeiro, muitas vezes tu não pode confiar em todo mundo, né? Porque a gente nunca sabe. Eu fui sozinha, não tinha amizades, eu fiz as amizades lá, né? O meu orientador, até que no início ele foi muito legal, ele me levou para a casa dele, ele me deu um suporte muito importante para a recepção, mas eu tinha que me adaptar, né? E eu acho que isso faz parte do quase que uma forma de sobreviver. Tu tem que dizer, bom, eu estou aqui para fazer isso. Então, eu não posso chegar e ficar chorando no travesseiro, essas coisas, não. Lógico que essas aventuras, às vezes, né, te dá mas tu tem que superar, tu tem que ir atrás, tu tem que te adaptar. Eu sempre falo, quando eu conversava com meus alunos que diziam que iam para fora, eu falava assim, olha, tu vai para fora, mas tu tem que ter uma consciência. Lá, os cheiros são diferentes, a terra é diferente, o ar é diferente, os pássaros são diferentes. O povo é diferente, né? Diferente, tudo. O tratamento das pessoas, eu fui por 2 vezes, eu passei por xenofobia, e eu nunca imaginei que isso podia existir, né? Uma das vezes que tu sabe que eu sou uma pessoa, né? Eu sou boazinha até a página 2, mas não mexa nos meus calos. É uma Sonserina, né, Cris? A gente é bom, a gente é educado, né? Sonserina! Eu tinha ido em um lugar que eu não conhecia, em Toulouse. E aí eu fui pegar um ônibus, cheguei no ponto do ônibus, eu estava sozinha, tinha um rapaz com um livro, um menino, e uma senhora. Aí eu peguei para a senhora, excusez-moi, que passa o ônibus tal. Ela olhou para minha cara e disse assim, você não é francesa? Eu digo, não, sou brasileira. Ela se espantou mais ainda. Nossa, no Brasil tem ônibus, no Brasil tem rua, no Brasil tem movimento, tem estrada, tem rua. Aí eu deixei ela falar, desopilar o fígado dela. Aí eu olhei bem sério para a cara dela e disse assim, tem rua, tem ônibus, tem movimento, tem carro, tem tudo, e retardado igualzinho assim, aqui. A mulher ficou roxa, o menino desabou a rir, e a velha ficou resmungando, porque ela entendeu, apesar de ser idiota, ela entendeu que eu estava chamando de retardado. Né? Mas é assim, isso acontece. Acontece, eu sei. Então, tu tem que ter o feeling, você tem que ter o que o brasileiro acho que tem muito também, né? Que é o que a gente fala aqui no Rio, o jogo de cintura, o malemolejo, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho também, Cris. Você é aliada do tempo, né? Porque você não é madame, você é bruxa. Como dizia a Rita Lee, aliada do tempo. Exato. Eu sou feiticeira. Não é a madame. E, Cris, vamos lá.
esse seu lado místico, misterioso e cheio de ideias que a Cristina, escritora, possui. Como foi que hoje, depois de toda essa longa estrada dando aulas, tá? Atenção ouvintes, tá? Você se descobriu escritora de suspense e já lançou alguns contos, alguns, né? Um dos quais eu tenho aqui, mas decidiu que agora, esse ano de 2025, vai lançar seu primeiro projeto de livro. E se você puder contar pra gente um pouquinho como foi essa descoberta como escritora, puder dar uma palhinha do seu livro, ou até um conselho para as senhoras também que, tipo, né, vou me aposentar. Como você disse, tem que estar sempre buscando algo, né? E de repente você se descobriu escritora de livro de suspense. De onde surgiu isso? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, na verdade, essa veia escritora, essa vontade de escrever, ela vem muito antes de eu ser pesquisadora, de eu ser farmacêutica, de eu ser professora, de eu me interessar pela ciência em si. Na infância, eu via muitos filmes de terror com meu pai, né, desde muito pequena, então era Bela Lugosi, Christopher Lee, Vincent Price, os clássicos do terror. E aí, na escola, eles tinham uma atividade que até era legal, era aula de criatividade. Então, uma vez, a cada 15 dias, não me lembro mais como é que era, a gente escrevia coisas, né? E aí as freiras quase morriam quando eu fazia isso, porque elas mandavam escrever um texto e lá vinha eu com uma história de terror. As freiras, né? Cris. Tu estudou em colégio de freiras, Cris? Estudei, tentaram me exorcizar, mas não consegui. E eu fazia, teve um texto que elas deram lá, que era a casa ideal, né? Então todo mundo fez aquela casinha clássica, a minha não, a minha era um castelo, que na sala, em vez de ter a mesa da sala de jantar, era um caixão, toda preta, com cortinas e teias e não sei o que, as freiras ficavam loucas. Mas, e aí, aquilo eu fui, né, sempre gostando disso, só que aí, obviamente, eu tinha que optar pelo vestibular, estudo e tal, parei totalmente de escrever, e aí agora, foi em 2024 que eu comecei, não, 2023 que eu comecei, quando eu verbalizei que eu ia aposentar na USP. Aí eu comecei, porque, assim, para escrever um livro didático, um artigo científico, é um perfil. Para escrever um conto e um livro literário, é completamente diferente. Então, eu precisava me testar, saber se realmente eu podia escrever. E aí eu comecei a participar de várias antologias, né? Eu tenho uns 10, acho que até mais agora, já saíram outros agora, contos nessa vibe aí do terror, do mistério, da magia, coisas assim que me atraíram como assunto. Jack Stripador. Ela adora, né, Jack Stripador? Ela adora, gente. Ela é assim, a mostradinha. A mostradinha com Jack Stripador e tudo em partes. Aí, em 2024, mais ou menos, eu comecei a pensar num livro solo. Uau! E esse livro solo, na verdade, como eu gosto de ler muito e como eu gosto de história, e eu dei aula de história na Faculdade de História da Farmácia, eu pensei, eu vou fazer um livro em que ele viaje nas épocas. Então, o livro, resumindo, né, como é só uma palhinha, livro, né? Porque futuramente a gente faz outro convite para você falar só do livro. Tá. O título dele é A Casa Rosa. Parece meigo aos ouvidos, né, gerais, mas não é nada meigo, porque ele tem como pano de fundo um livro de um necromante que era sacerdote do templo de Anubis, no Egito, e que ele tem certos poderes de comunicação com os mortos. Então, a partir daí, esse livro, ele viaja por várias épocas, por várias mãos, e ele provoca diversos tipos de acidentes, digamos assim, com mortes, né? As pessoas acabam tendo problemas na execução dos rituais,
e muitos morrem e a coisa vai. Eu sei que posso falar também que está relacionado com seitas secretas. Ele viaja com alguns personagens como Imhotep, Avicena, Gregório Olha, de Nissa, coisas que eu gosto de ler e de sim, estudar. Cipriano, a olha, bruxa Évora. Então, tem vários personagens, digamos assim, um sim, pouco mitológicos que uhum, são conhecidos e que vão perpassar pelas páginas desse livro relacionando com esses meus personagens, para dar mais, vamos dizer assim, mais sabor ao livro que o do olha, Necromante. E esse livro, ele já foi. Eu estou terminando agora, estou adicionando algumas coisas. Ele foi para o editor fez algumas sugestões e eu estou fazendo as correções. Né? Então, gente, que esse ano ele vai legal. sair. Sim, Né? E com certeza. já tem Oh, outro, só que esse outro é policial. E também é coisas misteriosas, porque são crimes bem estranhos que acontecem com um policial que tem uma história estranha também. gente, ela vai de. é, Eu esqueci o nome da autora agora, peraí. Tá vendo? Ela vai de Bram Stoker até Agatha Christie. É literalmente isso, né? Ela vai de. Bram Stoker, não é? Que é o autor do Bram Drácula? Stoker, É. Stoker, do Que, Drácula. e vai. É assim, gente. É por isso que eu falo, gente. A nossa sintonia é muito. Eu falo pra Cris que a única coisa que a gente tem de diferente é que ela gosta de um rock pesado. Eu gosto de um rock mais leve. Mas tem que ter um 0,9, né, Cris? Senão, tem que ter. Mas vamos lá, Cris. Muito bom ouvir isso, torcendo muito para que esse livro aconteça, que ele venha aqui nesse ano, 2025. Mas olha só, eu tenho que tocar nesse assunto porque eu acredito que muita gente que tá ouvindo a gente agora, seja mais novo, seja da minha idade, seja da sua idade, seja até geração Z, o que que movimenta a Cris? A gente tem que ser objetivo, sabe? A gente tem que ter, assim, um foco. Claro que você já percorreu muita coisa na sua vida. Óbvio. Mas a gente precisa ter um foco. Ah, eu quero ser escritor. Então é isso que eu vou ser e o que que te movimenta. E aí eu tenho mais, continuando nessa questão, a gente tem que, você já percorreu uma história de vida grande, muitas experiências, muitos obstáculos, gente maluca surgindo do nada, né? Que às vezes surge gente louca, mas também muita gente especial que vem para somar na sua vida. Como toda essa bagagem te movimenta, como pessoa que está sempre experimentando coisas novas. Como é que essa bagagem de vida que você tem, seja positiva ou negativa, ela serve como combustível para você estar sempre se renovando? Bom, na verdade, assim, o meu objetivo é um objetivo bem básico, assim, que é difícil de ser atingido, que é ser feliz e ter paz, né? Esse é uma coisa, assim, uma meta de vida. E para isso, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa, óbvio que a vida, né, tem vários percalços, mas a gente tem que fazer coisas e sim integrar coisas que lhe façam bem, né? Então, por exemplo, eu adoro a ciência, eu passei muitos anos dentro de um laboratório fazendo pesquisas, eu adorava, né? Eu cheguei ao ponto assim de olhar para a substância lá e conseguir descobrir como recristalizar e formar os melhores cristais, aquela coisa assim que é o savoir-faire de quem trabalha no laboratório. Tá, essa fase passou por N coisas, por N situações, né? Aí eu me apaixonei por outra coisa dentro da universidade, que foi dar aulas. Eu sempre dei aulas, eu vou completar agora 29 anos de USP. Desde que eu entrei na USP, eu já dei aula desde o primeiro dia. Na URGS, quando eu era também, eu
trabalhei lá por um ano antes de ir para o doutorado, eu dei aula também, então sempre gostei de dar aula. Mas uma coisa que me motivou nesses últimos anos, antes da pandemia, foi exatamente dar aula para o primeiro ano. Porque os alunos de primeiro ano, eles têm uma energia muito boa, uma vontade, uma curiosidade, eu acho que isso é que move. E eu pegava eles nos primeiros dias, eu pegava eles dando aula de história da farmácia, então eu fazia brincadeiras, eu tinha, o primeiro dia de aula, eu chegava com o assunto farmacêuticos fantásticos e onde habitam. Então Gente, eu fiz um totalmente, Harry. Cara, é fantástico, Cris. Não, Fantástico. e às vezes eu ia até de capivarinha, eu dava aula de capivarinha, e os alunos, eles se identificavam comigo. Aí eu dava aula de biossegurança, a gente fazia brincadeiras, jogos. Eu fiz vários jogos de tabuleiro para eles, para as aulas, para fazer com que a coisa fosse mais dinâmica. E eu me apaixonei por isso. Só que isto dá um cansaço físico imenso, Sim. porque não é porque existe aquela máxima, né, que eu acho que todos os professores já ouviram, mas tu só dá aula ou trabalha também, né? Porque o dar a aula é apenas um momento, o preparar a aula, o buscar o material, o formatar, o desenvolver, depois corrigir, existem várias ações que cansam muito, né? E a energia de dar aula. Eu fiz isso, amei, mas chegou o momento de eu dizer, não, agora eu já estou, né? Estou noutra, outros entram aí. E agora, a minha paixão, né, é exatamente a escrita. E tem duas coisas outras também que estão na minha lista de paixões. Obviamente que essa vem desde a infância também, que é o artesanato. Então, eu concilio, eu sou eclética. Sim, gente, Extremamente eclética. a Cris, ela é Mercúrio e Plutão. Só que assim, ela transita pelos planetas. Uma hora ela tá em Mercúrio fazendo crochê. Aí ela para ali em Vênus e ela tá meio assim, cristais, tarô. Aí ela vai, de repente, para Júpiter. Aí ela tá overpower, rock and roll, vai no show. Qual foi o último show que você foi, Cris? Foi do Iron Maiden. Ó, ainda vai Iron Maiden. Aí, de repente, Iron ela Maiden. tá em Plutão, que é uma coisa assim, vou escrever, tô criativa. Ela é assim, gente. É assim, é que vocês não estão aqui nesse chá. Mas quem olha pra Cris, já olha assim, gente, a vibe dela é uma vibe diferente, É uma né? viagem. E aí eu faço as minhas roupas, eu faço customização, eu faço a decoração de casa, eu faço roupa para meus gatos, eu faço tudo. E a terceira paixão, que agora está nascendo, é o RPG. Ah, Porque eu me divirto um monte, eu nunca tinha jogado, e é assim, divertidíssimo, a gente passa horas e não vê o tempo passar, e se diverte, e conhece pessoas legais. Por exemplo, eu acho que nesse nosso grupo eu conheço só o Elliot, os outros meninos eu não conheço pessoalmente, só virtual. Eu só conheço virtualmente, só na mesa de jogo. mas esse ano vai todo mundo se ver. Todo mundo se vê. Mas é aquela coisa, são atividades, muitas vezes dizem, nossa, mas ela é doida, ela é, né? Não, mas são atividades que, no meu caso, me complementam, né? Eu adoro, por exemplo, outra coisa que eu adoro é fazer tatuagem, eu tenho 37 tatuagens. É verdade, gente. É verdade. Eu vejo ela fazendo, ela me manda foto da tatuagem e fala assim, meu Deus, deve ter doído tanto. Como... Não. É assim, ela é nesse nível. Mas, Cris, então assim, resumindo isso tudo, eu acho que o que te dá gás é porque você vive, né? Você quer viver. Sim, exatamente. A vida, ela é imensa. A gente tem inúmeras possibilidades, inúmeros caminhos. Se a gente se fechar e não olhar as diversas possibilidades, até de maratonar uma série, de ler um livro, de sair, conhecer um lugar novo. Eu tenho amigas que, não vou no restaurante, eu gostaria de conhecer o restaurante, mas não vou sozinha.
eu ia dizer um palavrão, mas não vou. Não, gente, outra coisa que a gente é oposto, né, Cris? Gente, quem me conhece, acho que todo mundo que me conhece, que tá nas redes radiofônicas, sabe que eu não falo palavrão, não xingo, né, gente? Eu não xingo, gente, não é, Cris? Mas a Cris, ela faz isso Mas por mim. não, eu fui criada no Beira-Rio, na torcida lá, imagina. Então, tenho amigas que falam, não vou sozinha. Vou sozinha no cinema, eu vou Isso aí. sozinha jantar, eu vou sozinha num lugar que eu nunca fui, eu vou nos meus shows de heavy metal, eu vou sozinha. Lá eu E faço encontra uma amizade. gangue, né, Cris? Faz a mesma. Lá eu faço amizade. Eu fiz amizades com um monte já de gente. Tem gente até cada show que eu vou eu encontro alguém, a gente conversa. Quer dizer, a vida ela abre as portas, as janelas e tudo, e a gente não pode ficar, não, eu só vou fazer isso, ou então eu dependo de tal pessoa, eu dependo de tal coisa. Não, a gente precisa, Sim. como disse o irmão de um ex-namorado meu, ele falava assim, que a gente nasce sozinho e morre É sozinho. verdade. Não precisa, não adianta ter 200 É pessoas, se a verdade. pessoa tem que morrer, ela vai morrer, Uhum. né? Não adianta tu estar atrelado às coisas. E eu Sim. sempre, talvez por ter sido filha única, eu aprendi a viver sozinha, eu aprendi a fazer as coisas sozinhas. E não acho nada de É, tão, meu Deus, não, eu curto, verdade. adoro ficar Ah, sozinha em casa com meus os gatos, eu gatitos. tenho Fala o 7 nome dos gatos. seus gatos, Cris. Olha os gatos Os dela, meus gente. gatos, Vamos lá. os meus gatos, Oriovaldo, Fredegunda, Serapião, Eustósio, Zoroastro, Gwendoline e Eglantine. Gente, olha os nomes. É apaixonante o nome dos gatos E, dela. e tinha os que faleceram, que era Fudêncio Funéria e Svetlana, né, que esses faleceram já faz um tempo aí. E, Mas eu acho que é isso, é sim. querer viver, é querer aprender, é querer ver as coisas novas, é querer fazer as coisas diferentes e ter várias coisas para fazer, várias ao mesmo tempo. Eu adoro ter 1000 coisas para E, fazer. Cris, a gente falou de muitas coisas nesse chá, mas ainda não falamos sobre uma mensagem para quem gostaria de seguir o seu caminho. Para todas as senhorinhas, jovens senhoras, né? Geração Z, não importa, mas para todo mundo que queria seguir seu caminho, sabe? Assim, aí posso dizer assim, uma ideia. Qual seria a dica, a mensagem que a Cris poderia assim deixar para quem gostaria de se redescobrir aos 60 a mais? Qual é a mensagem que você deixa? Olha, eu acho que a idade ela é muito relativa. A gente precisa cultivar uma cabeça jovem e aberta. Então, a partir do momento em que a minha cabeça ela está livre, ela está criativa, ela está com vontade de fazer as coisas, não há limite. Lógico, com a idade existem limites físicos, né? Mas nada que não possam ser superados ou adaptados ou reciclados para a gente fazer aquilo que a gente gosta. E o principal é fazer aquilo que dá prazer, aquilo que brilha, dá o brilho no olho, que dá a vontade de sair da cama e movimentar e realizar. Eu acho que isso é importantíssimo para qualquer idade. Olha o sininho, Cris! Esse sininho tem história, Esse gente, tem né? história. Cris, toda vez que toca esse sininho, é que a gente chegou no fim do nosso chá da tarde. Cara, infelizmente. Mas antes, para quem tá acompanhando a gente aqui agora, nesse quarto episódio, quem tá chegando agora, ok, mas quem já acompanha já sabe que antes de terminar, nós temos o jogo das xícaras. Toca a vinheta, produção. Bem, Cris, temos aqui 4 xícaras. Vamos embaralhar aqui. E a primeira xícara, para quem está chegando aqui agora, né? É o chá de laranja com limão, que é um famoso isso ou aquilo, Cris. Eu te pergunto isso ou aquilo e você escolhe.
A segunda xícara é o chá de canela, que é um jogo rápido, tá? Eu te pergunto, você responde o que vier em mente. Te pergunto, você responde o que vier em mente. A xícara número 3 é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida, um pensamento, algo, uma mensagem assim curta que você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente. E a quarta é a xícara de abacaxi com gengibre, uma situação problemática que eu vou trazer aqui para você e você vai ter que dar sua opinião sincera, curta e grossa, tá bom? Tá Lá bom. vai. Vamos lá, eu tô embaralhando aqui. Você quer a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara? A terceira. Terceira? Terceira. Vamos lá. É a xícara de número 3. Reflexão sobre a vida, Morango. porque a xícara é o chá de morango. Uma reflexão Logo sobre morango a que eu não vida. gosto. Mas de repente, vamos botar Mas é, um sabor aí diferenciado nesse morango, né? vamos botar um. Vamos botar Bom, uma coisa meio egípcia nesse morango. Gente, piada eu, interna, piada interna. piada interna. Bom, vamos ver. Eu acho que a mensagem, assim, que ao menos me motiva, é procurar ser feliz. Eu já falei sobre isso. É Perfeito. procurar amenizar as coisas, é procurar saber construir amizades, né? Saber respeitar as pessoas, saber ouvir as pessoas, ter criar um certo limite, né? Entre o que as pessoas podem fazer ou não, né? Na tua redoma ali da tua vida, fazer as coisas que dão prazer. É óbvio que é bastante relativo, porque a gente precisa, né, pagar boleto, né, fazer as nossas coisas, mas tirar um tempo para o lazer, tirar um tempo para se dar alguma coisa prazerosa, que seja o que for, que seja brincar com um bicho, brincar com neto para quem tem neto, brincar, ir no shopping, ir num teatro, ir no cinema, fazer um tricô. Tu tem aquela coisa de andar para frente. Sim. Isso em qualquer situação da vida, em qualquer, vamos dizer assim, tipo de gosto que a pessoa Sim. tenha. Que seja ler, que seja escrever, que seja pintar, que seja escrever poema, que seja... É isso aí. É verdade. Olha, Cris, foi maravilhoso ter você aqui. Como sempre, morrendo de saudade, a gente precisa se ver de novo. Que, né, desde abril do ano passado que a gente não se vê, a gente precisa se ver. Esse ano sai esse encontro com os meninos, né? Maravilhoso como sempre. Você, assim, eu acho que é aquele negócio. Eu sou muito. Quem me conhece sabe que eu sou daquele negócio. Nada acontece por acaso, nem precisa ter razão. Eu acho que era esse momento da gente se conhecer. Ah, tem uma diferença de idade? Tem, mas a gente conversa, a gente joga, a gente brinca, a gente se diverte. E assim, esse agora é o momento, se você quiser mandar uma mensagem pra alguém, mandar um oi, tá? Deixa o seu Instagram do seu livro pra gente, o seu Instagram como escritora, pra gente poder aqui divulgar. Bom, as pessoas que estão mais próximas agora, né, são os meus queridos colegas do RPG, os Aventureiros de Gaia. Só não manda mensagem pro Pietro, mestre. Não, tá? Manda pro Pietro, não. Pietro. O nosso querido mestre, né, que nos auxilia. Às vezes fica meio puto quando a gente tira um vídeo. Ih, já saiu um palavrão. Vai continuar. Quando a gente... Ele não gosta quando a gente tira um D20, porque aí corta o barato dele. A dupla que eu faço com o Casmita, que é o Aledim, que é muito engraçada, que é muito divertida. A gente se conheceu há pouco no jogo e tá bombando. E é isso, eu acho que são as pessoas que eu tenho mais contato agora, né? Porque eu não estou mais indo na USP, graças aos deuses, eu estou já, né, em stand-by. E são pessoas que me dão certa alegria nos momentos que a gente está junto,
né, fazem com que a gente veja que a vida é maravilhosa e a gente precisa seguir em frente, né? Então era para Elliot, Pietro, Rodrigo, Luiz, Aledim. Produção, tira o nome do Pietro. Tira o nome do Pietro na edição, produção, por favor. Um beijão para cada um deles, né? Que a gente siga os nossos caminhos aí nos jogos e na vida. Cris, muito obrigado. Você sabe que eu te adoro, 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 adoro. A gente é muito amigo, muito mesmo. A gente não fica uma semana sem se falar, gente. Às vezes é um dia, aí de repente é outro dia de novo. É assim, a gente não fica uma semana sem falar. Mas sempre tem uma mensagem. Sempre tem uma mensagem. Sempre tem uma mensagem, é verdade. Sempre tem uma mensagem. Mas olha, muito obrigado. E Cris, seu Instagram de escritora, que você tá começando agora, o pessoal vai dar uma força lá seguir. Pode me seguir no Cris THALNO. É Cristalnor com TH. Ok. Tá? @Cristalnor. Posto, na verdade, todas as coisas relacionadas aos livros, aos contos, as coisas de escritora em si. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.